Oi, queridos alunos. Ó, fecha aqui meu coração. Isso mesmo. Aqui é a professora Vânia. A gente vai fazer mais um videozinho para as nossas aulas. Tudo bem? Então, faz o seguinte. Dá uma congelada aí no vídeo. Vai lá, traz o seu livro, a nossa parceria, o livro de matemática e acompanha comigo a nossa aula. Abram seus livros na página 100. Hoje nós vamos estudar múltiplos e divisores. Bem, essa unidade ela é um pouco extensa e a professora Vânia vai fazendo vídeos pequenos, com cada subunidade. Ok? Então vamos nós. Amores, hoje a gente vai ver noção de divisibilidade. Bem, divisibilidade, essa palavra vem de divisão. E noção de divisão nós já temos, né? Quer saber aquelas divisõezinhas básicas? A gente sabe fazer. Então, façam a leitura aí da página 102 e vamos para a página 103. Bem, quando é que um número é divisível por outro? Quando é que um número é divisor de outro? Bem, um número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B for exata. Ou seja, todas as divisões que forem exatas, o número que está sendo divisível é também divisor. E se a divisão não for exata, apesar de acontecer a divisão, ou seja, o número não é divisor do outro número. Ou seja, com o resto, a divisão é não exata, então o número não é divisível, ou seja, o número não é divisor do outro número. Se faz a divisão, mas se ela não for exata, ele não é divisível. Bom, né? Bem, gente, vocês sabem que dividir, às vezes muitos alunos dizem, não é muito fácil, mas também não é impossível. A gente consegue sim, quanto menor o número, talvez mais fácil para dividir. Aqui na página 104, eu vou deixar para vocês. Ele dá uma informação sobre o uso do recurso calculadora, né? Que vocês encontram aí no celular, ou tem a calculadora em mãos mesmo. E aí, como utilizar a calculadora, esses recursos, para fazer as divisões exatas e não exatas. Então, fica livre para vocês. O exercício da página 105 a gente vai trabalhar nas nossas aulas síncronas. E vamos para o que eu mais quero trabalhar, que são os critérios da divisibilidade. Bem, os critérios da divisibilidade, gente, é uma maneira de você identificar o número e saber se ele é divisível ou não pelo outro número, de acordo com as suas características. Então, o primeiro critério é divisibilidade por 2. Quem eu posso dividir por 2 que vai dar conta exata? Todos os números pares. Porque todo número par eu posso dividir no meio e vai dar. Ok, vamos nós. Aqui na página 106. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, se ele for par. Aí na página 107, ele continua explicando, né, sobre as características desses números pares. Dá um exemplo. O número 7.206 é divisível por 2? Aí você vai dizer sim, prof, porque o último algarismo é um número par. Outro exemplo, o número 5.483 é divisível por 2? Não, porque seu último algarismo é 3 e 3 não é par. Bem, gente, como é que eu vou saber se um número é divisível por 3? Será se divisível por 3 são só os números ímpares? Tchum, tchum, tchum. Não, não, não. Então, vamos lá. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Ai, que complicado? Não, não. Então, você tem um número bem grande, aqui como exemplo.
26.124. Eu quero saber se ele vai dar exato dividido por 3. Basta eu pegar os numerais que formam esse número, somar 6 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4, e aí deu 15. E aí eu pergunto se esse número 15 está lá na tabuadinha de 3. Não tem a multiplicação por 3? Será que naquela tabuada de multiplicação de 3 tem algum número que tenha resultado 15? Sim, 3 vezes 5, 15. Pronto, gente. Então, se eu somei os seus algarismos e vi que o seu resultado está lá na tabuadinha de 3, pronto, esse número é divisível por 3. E o que a gente nota aqui? Que ele é um número par. Então, números pares, mas pode ter número ímpar, sim. Contando que a soma dos seus algarismos dê um número divisível por 3. Aqui embaixo da página 107 tem um exemplo. O número 7.092, que somando deu 18, é divisível por 3. O número 6.413, somei tudo, deu 14. 14 não está na tabuadinha de 3, então ele não é divisível por 3. E quando o número é divisível por 6? Bem, gente, o número divisível por 3, ele tem alguma coisa em comum com o número divisível por 2 e com o número divisível por 3. Vou explicar para vocês. Bem, se o número será divisível por 3 somente se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele tem, a sua soma tem que dar um número que é divisível por 3 e ele tem que necessariamente ser um número par. Entendido? Se ele for ímpar, mesmo que as suas somas dê um número divisível por 3, ele não vai ser por 6, porque é divisível por 6 só quem for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Entendi, prof. Muito bem. E divisível por 4, gente, é muito interessante os números divisíveis por 4. Todo e qualquer número terminado com 2 zeros é divisível por 4. Verdade verdadeira. Se você for fazer a divisão de qualquer número que terminar com 2 zeros, o resto vai ser 0. A outra característica é a soma dos dois últimos algarismos for divisível por 4. Vou explicar direitinho como é isso aqui. O número natural será divisível por 4 quando terminar em 2 zero ou quando o número formado por seus dois algarismos da direita for divisível por 4. Exemplo. O número 128. Quais são os dois últimos algarismos? 28. 2 e o 8. 2 e o 8 está na tabuadinha de 4? Tá. Então, vai dar exata. O número 1736, quais são os dois últimos algarismos? 3 e 6, ou seja, 36. Está na tabuadinha de 4? Tá, então ele é divisível por 4. Entendi. Tudo bem. E a divisibilidade por 8, que também parece com a divisibilidade por 4. Enquanto por 4 seriam os números que terminavam em 00, por 8 é 000, ou seja, são 3 zeros. E a outra característica é que os seus 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8. Muito bom, prof. Então, quais são os números divisíveis por 8? Os números terminados em 3 zero e os números cujos 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. Tá, entendi. E a divisibilidade por 9. Bem, para eu saber se o número é divisível por 9, eu também vou somar os algarismos que formam esse número e ver se o resultado está na tabuadinha de multiplicação de 9. Se tiver, para, doce filho, se tiver, ele sim vai ser um número divisível por 9. Muito bom. Gente, aqui termina a nossa aulinha. Vamos rever? Bem, divisível por 2, os números pares. Espera, meu filho, eu entrego já. Divisível por 3, os números com a soma dá um número divisível por 3. Por 6, os que forem por 2 e por 3.
Por 4, os que terminarem em 00 e que a soma for um múltiplo de 4. Por 8, os que terminarem em 000 e que a soma dos 3 últimos algarismos for divisível por 8. E por 9, a soma dos seus algarismos for múltiplo ou divisível por 9. Ufa, o filho quase atrapalha, mas beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.